sabe que é muito sugado, né, estudar e trabalhar, pô, sou exemplo vivo disso. Trabalhei amanhã e tarde, estudei à noite, fiz faculdade antes de entrar para a Força, então não foi simples, a vida foi bem corrida. Você entrou no Exército com quantos anos? Eu entrei no Exército já tinha 23, foi praticamente meu último 23. ano de fazer a prova. Pode fazer a prova até que ano? Pode fazer até ter 24 anos completos no momento da posse. No momento da posse tem 24. Isso. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso em outros podcasts, né? Mas o cara que se inscreve na prova, ele não pode ter 24 anos antes de tomar posse, né? De incorporar. Mas só respondendo aquela pergunta que você fez, que a galera deve estar curiosa para saber, questão de poder ir para várias áreas lá dentro, né, do Exército. Vamos falar um pouquinho do Exército disso daí. Por exemplo, eu entrei para o Exército adorando essa parte física. Sempre gostei muito de ver aqueles vídeos de vibração e acampamento e tal. E sempre gostei muito disso. Mas eu também sempre gostei muito de estudar. E como é que eu vou conciliar os dois? Lá dentro a gente consegue fazer isso. A gente tem que fazer isso, inclusive. A gente tem que ser bom no físico e também tem que ser bom no intelectual. E aí, lá dentro a gente pode optar por várias carreiras. Também assunto para um outro podcast. Para você, a gente está dando vários spoilers aqui para você ficar com a gente, né? E poder assistir os próximos. Lá dentro, no primeiro ano, a gente tem a formação básica militar. E no final desse primeiro ano, a gente escolhe qual é a nossa especialidade. E aí, no caso de combatente, isso foi na época que eu me formei, né? Hoje em dia tem muita coisa mudada. Na aeronáutica, por exemplo, você faz prova já escolhendo a especialidade. Então, você já entra sabendo qual é a especialidade que você vai ocupar. No Exército, quando eu fiz a prova, eu entrei, fiz a formação básica durante 8 meses, quase um ano, né? Eu incorporei em abril. E aí, no final do ano, de acordo com a sua nota, você tinha que estudar para conseguir nota lá dentro. E aí você escolhia a sua QM ou a sua arma. Não é a arma de atirar, não. É a arma de combatente. Cavalaria, infantaria, comunicações, artilharia e engenharia. 5 armas. Então isso é interessante, né? Desculpa te interromper, mas ele está dizendo pra gente que na aeronáutica, e eu estou aprendendo aqui com vocês também, galera, porque a minha experiência é zero no militarismo, né? Quem tem experiência é o professor Robson. Eu estou aqui apenas perguntando o que é comum as pessoas terem dúvidas, né? Então, na aeronáutica, você escolhe o que você vai fazer no momento da inscrição. Isso. Agora, o Exército não. Você primeiro passa e aí lá dentro, que você, depois que já está lá dentro, que você vai ser designado para determinado setor. Exatamente. As mulheres que têm essa peculiaridade, né? As mulheres não podem fazer parte ainda, pelo menos a gente está gravando esse podcast em 2022, né? O último concurso que teve, as mulheres tinham que escolher o quadro, né? Não poderiam ir para as armas. Não poderiam ir para essas 5 armas. Elas tinham que ir para as especialidades de logística, né? Que aí são as QMs de intendência, que é o cara que é técnico em logística. O meu caso lá dentro do Exército, manutenção de comunicações, que é o cara da informática, o cara de tudo quanto é aparelho de telecomunicações. Tem um mecânico operador, mecânico de fugir o carro de combate, né? Que a gente chama aqui fora de tanque, mas lá é carro de combate. Tinha esse mecânico, tinha um mecânico de armamento, tinha um topógrafo lá dentro. Então esses cargos podem tanto homem quanto mulher. Tanto homem quanto mulher. A gente não sabe se vai mudar para o próximo ano, né? Porque a ESA vem fazendo alguns ajustes. Mas isso é o que vem acontecendo. Então, assim, tem muita coisa que você pode fazer lá dentro. Por exemplo, quando eu escolhi intendência, a minha ideia da intendência era trabalhar na parte administrativa. E porque a intendência também tinha uma coisa muito boa. E aí já fica outro spoiler para você de um outro podcast, né? A intendência o intendente ele pode servir em qualquer quartel. Para você que nunca observou, Felipe, eu acho que você também não deve ter pensado nisso, né? Nem prestado atenção. Cada um dos quartéis que você deve ver aqui na Vila Militar, né? A gente mora aqui perto da Vila Militar de Deodoro, no Rio de Janeiro. Então, cada um dos quartéis tem uma especialidade. Tem os quartéis de infantaria, tem os quartéis de cavalaria, quartéis de artilharia, assim vai. E aí, dentro desses quartéis, a maior parte dos militares são militares daquela arma. Então, o cara de artilharia serve no quartel de artilharia. O cara de cavalaria, no quartel de cavalaria. O intendente, ele pode servir em qualquer quartel. Por quê? Porque no quartel de qualquer arma precisa de um cara para trabalhar o administrativo. Entendi. Então eu escolhi intendência com a intenção de poder escolher qualquer quartel para eu servir. Se eu quisesse servir, inclusive, tem um amigo meu servindo lá, no Centro Tecnológico do Exército, lá acho que é na Barra de Guaratiba, aqui no Rio, né, perto da praia, tem um amigo servindo lá. Eu poderia. E ele pega 7h30 da manhã e sai 1h da tarde. Que chato. Todos os dias. Chatão, né? Então, essa era uma peculiaridade da minha QM de intendência.
né? É uma coisa muito boa para a gente falar aí nos próximos podcasts. Agora me fala uma coisa. O aluno, quando se forma ali no ensino médio, né? Ele normalmente ele acaba vendo ali duas possibilidades na hora de seguir a vida acadêmica dele. É claro que ele tem a opção de terminar o ensino médio e começar a trabalhar e seguir a vida dele por aí. Mas ele pode normalmente ali ou fazer um vestibular, né? E vai fazer o vestibular para se formar ali numa área que ele deseja e depois arrumar um trabalho naquela área que ele se formou. Mas ele tem a possibilidade também de seguir uma carreira militar, né? Existem pessoas que acreditam não ter aptidão para ser militar. Então ela acaba indo fazer vestibular, aí passa no vestibular, fica 4 anos fazendo vestibular, dependendo da área, 5, se for medicina até 7, 8 anos fazendo a residência, e aí vai começar a ganhar o dinheirinho dela ali, se não conciliar com a faculdade, só depois de formado, lá com 25, 26 anos, dependendo da situação, né? O militar, ele tem essa possibilidade dele se formar, ficar, no caso da ESA, 2 anos, eu acho que EA são 2 anos também, né? Também são 2 anos. Também são 2 anos. Era 1 ano e 8 meses, né? Agora a gente só precisa observar qual é a data que eles vão botar para o próximo ano. Próximo. Né? Geralmente incorpora em abril de um ano e se forma em novembro do ano seguinte. Do ano seguinte. Mais ou menos 1 ano e 8 meses. Então, e aí ele já consegue ali com 20 anos já ter um bom salário ali, né? Novo, para ele poder já começar a curtir a vida dele ali, novo, já com o dinheirinho no bolso. Mas tem muita gente que acaba indo para a faculdade porque acredita não ter aptidão.